Boa noite a todos e todas. 22h30, com a graça de Deus. Antes tarde do que nunca. Saúde a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. E aqui estamos nós, prontos para trocar mais uma ideia. Opa, caiu aqui, perdão. Aqui estamos nós, prontos para conversar um pouco mais. Deixa eu só prender aqui essa belezura. Pronto, deu certo. Prontos para conversar um pouco mais sobre Catimbó Jurema. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco dos métodos de estudo e um pouco da história de minha pesquisa, tá? Para quem ainda não conhece. Já faz um tempo que eu venho realizando esses estudos sobre Catimbó Jurema. 17 anos. Parece até que foi ontem, quando eu comecei. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês dessa história. Falar um pouquinho sobre os momentos iniciais da pesquisa e sobre as estratégias de pesquisa, tá? Que eu realizo, e é graças a essas pesquisas que eu realizo, que eu escrevo esses livros, né? Esses opúsculos e tal. Deixa eu ver quem tá chegando. Minha irmã Joelma e meu irmão Frank. Salve nossa força, caboclada, abençoada por Deus. Então é o seguinte, pessoal. Até meados de 2005, eu não tinha muitas ideias, muitas informações sobre Catimbó Jurema, tá? Não tinha muitas informações sobre. Na verdade, eu não tinha conhecimentos minimamente aprofundados sobre nenhuma tradição de matriz indígena ou africana ou afro-brasileira. Meu interesse nessa época estava voltado ao estudo da magia cerimonial, o estudo do gnosticismo, da cabala, tá? Do tarô, mas eu me baseava muito, né, na perspectiva europeia, na perspectiva espiritualista europeia, que geralmente colocava as tradições de matriz indígena, de matriz africana, como sendo espiritualidades de um patamar inferior, em comparação ao que se desenvolvia na Europa. No presente momento, livros muito bons por sinal, sabe? Como, em linhas gerais, não vou citar títulos, mas livros de origem Rosa Cruz, teosófica, tá? Livros clássicos do kardecismo, né? Colocavam sempre as tradições de matriz indígena e africanas como sendo tradições inferiores, né? Limitadas, ultrapassadas, folclóricas. Tá, o termo folclore sendo utilizado de modo pejorativo. E eu ia nessa pegada, tá? Me interessava muito por alta magia. Ainda me interesso, né? Mas agora dentro de uma nova perspectiva. E em meados de 2005, eu passei pela primeira experiência no universo do Catimbó Jurema. Em meados de 2005, eu lecionava Cultura e Economia do Rio Grande do Norte, na Escola Estadual Juarez Rabelo, no município de Canguaretama. E houve uma feira de ciências lá, e na época as escolas não tinham autonomia para organizar feiras de ciências próprias, né? Todas as escolas tinham que seguir a orientação da Secretaria de Educação no que se refere à realização das feiras de ciência. E a Secretaria
designava um tema e todas as escolas tinham que trabalhar esse mesmo tema no clube municipal da cidade. Anos depois ficou diferente, as escolas ganharam autonomia para organizar suas próprias semanas culturais, feiras de ciência, né? Mas naquele momento, o tema da Feira de Ciências foi Religiões de Canguaretama. Canguaretama, para quem não conhece, é um município localizado no litoral sul do Rio Grande do Norte, que surgiu, ele nasceu do encontro de índios do litoral com índios do sertão, né? Índios potiguara com índios tarariú e alguns africanos que fugiam dos engenhos, né? Canguaretama nasceu desse encontro, tá? Era um povoado, né, chamado Saco do Uruá. Depois se tornou uma vila, Vila da Penha. Mais à frente, município de Canguaretama. Penha era o nome religioso, salvo engano. Canguaretama, o nome laico. Mas em linhas gerais, dentro desse contexto, as escolas todas se organizando, reuniões, professores de todas as escolas para definir como seria esse trabalho, né, sobre as religiões de Canguaretama. E por incrível que pareça, todos os professores do município, né, todos os professores e professoras da cidade, decidiram que iam abordar apenas a religião cristã, em suas vertentes católica e protestante. E aquilo ali me deixou intrigado. Na época eu pensei, meu Deus, e aqui nessa cidade não existe candomblé aqui não. Mas lembrando, meados de 2005, meu conhecimento sobre candomblé era mínimo, tá? Eu achava que candomblé, umbanda, catimbó era tudo uma coisa só. Estava com a mente engessada, né, pelo senso comum, pelo ponto de vista do senso comum. Mas aquela questão me intrigou. Por que só o cristianismo? E aí eu fui conversar com o diretor da escola em que eu trabalhava. Falei, meu irmão, me diga uma coisa. Aqui em Canguaretama não existe candomblé não. E aí ele falou, tem meu filho, mas ninguém quer trabalhar isso. Ninguém quer abordar esse tema. E eu falei, rapaz, eu quero. Bora. E aí ele me falou, Rômulo, você vai organizar um grupo para pesquisar o candomblé, mas nenhum aluno vai participar, ninguém quer participar disso. Eu falei, mesmo assim eu vou tentar. E aí na época a escola tinha 2.600 alunos. Desse monte de gente, apenas 14 toparam, né? E foi quando eu visitei o primeiro centro que trabalhava na Jurema. E eu achando que era candomblé. Até então não sabia a diferença. Centro Mestre Pena Branca e Estrela do Mar. O centro continua de pé, tá? Quem toma conta do centro agora é o Mestre Mateus. Um abraço e um salve para esse amado e honrado mestre. Salve tua força. Foi lá que eu conheci a mestra Neta. Saudosa memória, está no Encanto com a graça de Deus. Já está trabalhando na Jurema com a graça de Deus. E aquilo ali para mim foi interessante. O universo fez com que as coisas confluíssem, né? No momento em que eu estava visitando esse centro, eu também estava estudando um texto de Luiz da Câmara Cascudo, chamado Meleagro, e um texto de um Rosa Cruz. Eu estava ligado à Fraternidade Rosa Cruz Antiga, e havia me chamado a atenção. Era a única escola rosacruciana que eu conhecia, tá? Que trabalhava não apenas com runas, não apenas com o cristianismo gnóstico, mas possuía elementos da espiritualidade indígena. Eu achei aquilo muito interessante, né? Pensei, puxa vida, geralmente, a reflexão que eu fiz na época, a Ordem Rosa Cruz trabalha dentro de uma tônica egípcia, mas esta aqui é cristã ameríndia, também trata da espiritualidade indígena, né? E houve essa confluência. E quando eu comecei a estudar o texto
do Magarinos, conhecido como EPH Rosa Cruz, chamado Muito Antes de 1500. Foi o primeiro texto Rosa Cruz em que eu encontrei as expressões catimbó, jurema e iagé, que é nossa ayahuasca. Dentro de uma leitura, dentro de uma visão iniciática, esotérica. Rapaz, essa tradição é muito mais antiga do que parece. E o que estão fazendo nesse centro não é candomblé. Antes eu havia lido um livro chamado O Livro das Religiões. E havia um capítulo bem pequeno sobre candomblé, culto aos orixás e tal. Eu vi, olha, isso não é candomblé, isso aqui é o que Câmara Cascudo chama de catimbó. E é o que o EPH cita no livro Muito Antes de 1500. E aí mais uma contribuição do universo. Um livro do Kronheller chegou em minhas mãos, um livro chamado Logos, Mantra, Magia. E nesse livro o Kronheller orienta o discípulo rosacruciano a conhecer a tradição da terra em que ele nasceu. Então vejamos aí a situação, né? À procura de candomblé para realizar uma feira de ciências no município de Canguaretama, eu encontrei um centro que trabalhava na Jurema. Tá? Em paralelo, estava lendo um texto do Câmara Cascudo, um livro chamado Meleagro, que foi uma pesquisa de muitos anos que ele realizou sobre o catimbó, norte rio-grandense. Estava lendo também o Muito Antes de 1500 do EPH Rosa Cruz, e chegou o Logos Mantra Magia do Kronheller. Todos confluíram, todos me inspiraram, todos me moveram a dar início ao trabalho que eu realizo até hoje, com a graça de Deus, sou muito grato. A partir de então eu passei todos esses anos me dedicando a esse estudo, principalmente esse estudo, né? Conheci outros terreiros, Centro Espírita de Umbanda, Caboclo Rompe Mato, Terreiro Tupinambá, visitei comunidades indígenas, Catu dos Eleutérios, Mendonça do Amarelão, tá? Formosura, amo você. E fui interagindo com muitos juremeiros do município, tá? O centro do Rei Malonguinho, enfim. E Canguaretama foi, no que se refere à pesquisa, tá? Durante 7 anos contínuos, de muito empenho, de pesquisa em solitude, sozinho, ninguém queria ir. Canguaretama foi a minha primeira grande escola de Jurema. Conheci a última juremeira viva na comunidade indígena Catu dos Eleutérios, fiquei muito feliz. Conheci diversos mestres e mestras que já se encontram no encanto, com a graça de Deus, não estão mais aqui. Tá? E pude conviver com eles. De 2005 a 2012. Esse foi o melhor momento de minha vida de pesquisador. E na prática, né? Entrando nos engenhos, na floresta, visitando comunidades da zona rural, participando de rituais nos terreiros, nas comunidades indígenas, aprendendo o ritual de culto a Jurema, conhecendo os mestres, ouvindo os pontos, enfim, foi a grande escola, né? Alguém colocou uma coisa aqui, deixa eu ver. Quanta gente boa aqui. Salve a força de cada um, salve a força de todos, salve tua força, caboclo. Olha aí. Grande Lucas. Tá no meu coração, viu, caboclo? Salve tua luz. Depois de Canguaretama, eu estendi a área, né, do campo de pesquisa. Canguaretama, visitei São Gonçalo do Amarante, visitei a comunidade onde nasceu o meu avô de Jurema, Jacaraú.
uma comunidade de matriz indígena. Fui de carroça para lá, na época. Uns alunos me levaram. Uns alunos que moravam lá me levaram. O universo confluindo mais uma vez. Eu já vinha na pesquisa, né, tentando reunir informações sobre minha rama de Jurema, minha família juremeira. E na escola em que eu fui lecionar, lá em Jacaraú, aliás, em Uruaçu, a escola Joaquim Victor de Holanda, que Jacaraú é um distrito de São Gonçalo do Amarante, que fica no litoral norte do Rio Grande do Norte. Na escola em que eu fui trabalhar, a merendeira tinha participado do terreiro do meu avô de Jurema. Ela e o marido dela. E quando eu toquei no nome dele, a gente sabe onde ele morava, onde era o terreiro dele. E eu fui lá, de carroça, no meio da mata. Não tinha mais terreiro, a maré tinha destruído, mas eu conheci os senhores de idade que conviveram com ele. Muito feliz da vida. Sou de Umbanda, mas confesso que sou atraído pela Jurema. Salve tua força, caboclo. A Jurema é nossa mãe divina. Está alinhada com a Umbanda também. São tradições primas, quiçá irmãs. Bem, o que mais eu posso dizer desse momento? Os melhores momentos assim, né, como pesquisador. Como pesquisador que foi progressivamente se tornando juremeiro. Eu comecei por uma questão de curiosidade. Me apaixonei pela Jurema. Primeiro me apaixonei, tá? Comecei a ser convidado a participar de rituais fechados. Meus amigos pesquisadores, na época, que faziam ciências da religião comigo, não eram convidados. Os mestres só me chamavam. Amei demais aquilo ali. Agradeço ao universo por ter me dado essa oportunidade, por ter me feito esse convite. Momento singular foi quando, em uma entrevista, no meio de uma sessão, eu comecei a mediunizar. E aí foi quando eu fui descobrindo que eu estava conectado mais intimamente do que eu imaginava com a Jurema Sagrada. Outro momento importante, quando ocorreu o primeiro encontro de juremeiros de Canguaretama. Tá, foi o primeiro encontro, depois de décadas, depois de séculos. Primeiro encontro de juremeiros, salvo engano, em 2014. Depois de 400 anos calculados, o encontro entre os Potiguara e o povo Chucuru, ocorrido na aldeia Catu dos Eleutérios. Cantamos muito para Jurema, depois de 400 anos de distância. Meu Deus. Outro momento importante, deixa eu ver aqui o que o irmão colocou. Senhor Rômulo, você deveria fazer mais momentos assim, trazendo sua vivência com a Jurema Sagrada. Eu estou correndo aqui contra o tempo. Minha formosura sabe, eu acabei de chegar praticamente agora em casa, mas vamos para cima. Deus é quem dá e a gente obedece. Momento importante para mim também, quando a mestra do terreiro Tupinambá reconheceu que eu tinha condições de abrir uma mesa de Jurema. Quando a minha madrinha de Umbanda, que também é juremeira, amo demais, me permitiu também abrir as sessões, abrir as mesas de Jurema. Quando minha madrinha de Umbanda participou, frequentou, visitou meus trabalhos pela primeira vez e disse que estavam indo bem. Fiquei feliz demais. E o grande momento assim do presente, quer dizer, mais recente, né? Foi quando eu estive no último trabalho no terreiro de Umbanda Ogum Odé, em Natal, que é o terreiro do qual sou membro, graças a Deus. E trabalhei junto com minha madrinha, uma firmeza total. São esses momentos que me animam. A Jurema é minha vida, sem brincadeira nenhuma. Bem, eu acho que eu já falei bastante assim sobre minha trajetória, né? Minha trajetória de identificação com a Jurema. Quando eu menos percebi, eu estava lá, tá?
Conheci o grande irmão, mestre Breno, também, que me apresentou a medicina de uma outra forma, tá? De um modo muito singular. Olha o caboclinho, Adley, salto à luz, caboclinho, no meu coração. Quando organizei o primeiro centro de minha vida, o Centro Cultural e Espiritualista Casa Sol Nascente do Rei Malunguinho, Salve a Força do Rei. Durou 7 anos de existência esse terreiro e agora estamos no embate aqui na peleja, no trabalho contínuo, com todas as moléculas empenhadas para a honra e glória de Deus, na construção do Centro Espiritualista e Beneficente, Mestre Emanuel Germano. Vamos para cima e para frente. E depois dessa conversa, uns 20 minutos de conversa eu acho já, quero falar sobre questões mais técnicas, né? Para quem sente de estudar sobre o catimbó, tá? É importante que haja um estudo sobre o catimbó, dentro e fora do terreiro. Tanto para quem quer conhecer o catimbó, como para quem quer se tornar catimbozeiro mesmo, sabe? É importante realizar estudos. Salve tua força, mestre Breno. Falei o nome do senhor ainda agora. Então, seguinte, os métodos de pesquisa que eu utilizo, tanto para a realização de trabalhos historiográficos, quanto para a realização de trabalhos antropológicos. Sim, senhor. O senhor me apresente seu catimbó, que eu quero ver. Os métodos que eu utilizo são basicamente os seguintes, né? A pesquisa bibliográfica, obviamente essa não pode faltar de jeito nenhum, tá? A pesquisa de campo, tá? Não apenas como observador, mas a pesquisa de campo vivencial, tá certo? Sempre que eu vou realizar eu estou elaborando um livro ou um artigo, eu consulto as fontes bibliográficas. Graças a Deus, atualmente essas fontes estão crescendo, né? O interesse pela Jurema está aumentando. E aí nesse contexto surgem muitos juremeiros de fato interessados em conhecer a Jurema. Mas também aparece muito oportunista, tá? Tem que tomar cuidado, gente que faz uso do nome Jurema, né? Sem saber o que de fato a Jurema é. Sem conhecer a Jurema, né? Sem reverenciar, sem respeitar, enfim, toma cuidado com isso aí. Mas, por exemplo, atualmente eu estou escrevendo um livro sobre a vida do Rei Canindé, que para os antigos catimbozeiros do Rio Grande do Norte é o rei da Jurema. Esse indivíduo existiu, tá? Foi gente aqui no plano tridimensional. E a história deixou registros sobre a sua presença, tá? Foi simplesmente o principal líder da maior resistência da história do Brasil à colonização portuguesa. É um ancestral divinizado de nossa religião, tá? Estou escrevendo sobre a vida dele. O livro deveria ter sido lançado o mês passado, mas como felizmente eu identifiquei outras fontes, né? A história dele está espalhada, um fragmento aqui, um fragmento ali. E aí eu preciso realizar essa pesquisa bibliográfica, tomar nota do que for possível para poder organizar essa biografia o mais coerentemente possível, né? Só que além da pesquisa bibliográfica, é importante a pesquisa de campo, tá? É importante a pesquisa de campo, porque no campo nós ouvimos histórias transmitidas através da oralidade, que cronista nenhum, historiador nenhum tomou nota, tá? Então,
no campo da historiografia é interessante, se possível, realizar a pesquisa bibliográfica complementada pela pesquisa de campo, a possibilidade de encontrar algo dentro da oralidade, né? E aí é importante conversar com várias pessoas, principalmente pessoas idosas, que estejam ligadas à Jurema Sagrada, porque a Jurema cultua Canindé, ela louva Canindé, saúda Canindé, assim como saúda Malunguinho, que também existiu, tá? Enfim, quero dizer, existiu como ser humano, né? Não é um animal encantado, um xerimbabo, nem uma planta encantada, né? Uma inteligência vegetal. Foram pessoas, tá? E além disso, eu também uso uma outra ferramenta que a academia, que eu saiba, não aceita. Eu uso a pesquisa espiritual, espiritualista. Quando possível, eu converso com os mestres, os caboclos, juremeiros, e peço informações. A academia critica isso, né? Até hoje que eu saiba. Mas as informações que esses seres me trazem podem ser corroboradas ou questionadas, ou até mesmo invalidadas pela oralidade e pela bibliografia. Tá? Eu me deparei com isso no que se refere àquele massacre, os famosos massacres de Cunhaú e Uruaçu. Quando eu cheguei na aldeia Catu, percebi que os caboclos, os índios, têm uma história diferente daquela que a igreja conta pra gente sobre esse massacre. Tá? E vale a pena ouvi-los, porque os índios foram vitimados por essa história. São as vítimas dessa história, que colocam o índio como um bárbaro, um cruel. Né? O próprio nome o termo que se destacou na história da resistência indígena, cujo chefe foi Canindé, salve a força dele, é Guerra dos Bárbaros. Tá? O massacre do Gentil Tapuia. Tá certo? Então eu percebi que a história muda na aldeia. Lá na aldeia eles têm uma história bem contada com detalhes, mas outra versão, diferente da versão que entrou para a historiografia oficial, de origem clerical. É importante ouvir essas vozes. Eu perguntei sobre esse massacre, perguntei sobre a Guerra dos Bárbaros, as inteligências que arriaram, que se fizeram presentes em alguns terreiros de Jurema. Tá? Algumas informações foram dadas, outras me pediram para não contar. Tá? Não deixe de respeitar, deixa eu só baixar esse volume aqui que é para não dar um erro aqui. Pera aí, deixa eu ver como é que eu faço isso. De vez em quando eu apanho um pouquinho da tecnologia. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Então, beleza? Tá conseguindo ouvir aí? Alguém deu um sinal se está dando certo? Bem, essa pesquisa de base esotérica, valeu, de base espiritualista, este ano, vou só relatar aqui um exemplo, né, de como ela se processa. Há cerca de 5 anos atrás, em um trabalho de Jurema, a força da Jurema assumiu o controle da sessão, né? A força da Jurema tomou conta. E a força da Jurema me trouxe um recado, que eu não esqueci nunca. Tá? Que no ano de 1673, um indivíduo, mestre de feitiçarias, veio de Portugal para cá, à procura da Jurema. E ele passou 10 anos aqui para conhecer a Jurema. Investiu tudo que tinha e veio para cá à procura de Jurema. Dessa tradição, dessa planta, dessa história, dessa coisa da Jurema. E não encontrou. Encontrou 10 anos após ter chegado. Tá? E aí a Jurema me trouxe o nome desse indivíduo,
me trouxe um ponto desse indivíduo, que ele é um mestre de Jurema, tá, um encantado da Jurema. E aí, pois é, e aí eu pensei, meu Deus, a Jurema me trouxe essa informação, o local, a data, o nome do mestre, o ponto do mestre. Como é que eu vou fazer para provar esse negócio? Fui à procura de documentos. E aí encontrei uns livros que contam a história de índios e africanos que estavam no Brasil durante o período colonial, que foram para Portugal e fizeram fama. Porque quando chegavam em Portugal, começavam a se destacar como curandeiros, curando pessoas com plantas e tal. E aí essa foi a primeira pista, né? Esse indivíduo ouviu de algum curandeiro indígena a história da Jurema, de algum herveiro indígena. E sabe-se Deus o que ele escutou, mas o motivou a vir para o Brasil à procura da Jurema. Em 1673, na região de Pernambuco, esse indivíduo teria chegado, de acordo com o que a Jurema me trouxe de informação. Mas só foi encontrar a Jurema em 1683, 10 anos depois. E o nome desse mestre é Camaleão, Mestre Camaleão. E eu segui o que a Jurema me disse, dentro do meu ritual, dentro do meu trabalho na Jurema. Eu segui as orientações dela, mas como historiador e como cientista da religião ficava difícil, porque eu praticamente não tinha informação alguma, pista alguma sobre esse fato. Tá? Até que o nosso parente, meu irmão Frank, disponibilizou um mapa no Instagram sobre os núcleos juremeiros do século XVII no Nordeste brasileiro. E quando a gente chega ali no litoral de Pernambuco, de acordo com esse mapa, nós vemos que havia um núcleo juremeiro no litoral de Pernambuco chamado Camaleão. Lembro do que o mestre mencionou ao ver. Sim, pois é, rapaz. E aí bateu o cálculo. O Camaleão veio para cá à procura da Jurema em 1673, mas não a conheceu. Conheceu no ano de 1683. O mestre, um mestre catimbozeiro, um mestre juremeiro, possuía seus discípulos. O conjunto de discípulos era o núcleo do mestre. Então, se há um núcleo de Jurema chamado Camaleão, é porque o rei deste núcleo se chamava Camaleão. Então houve um cidadão chamado Camaleão que estava em Pernambuco em 1683 e difundiu a Jurema para um grupo de pessoas. Tá? A Jurema trouxe essa informação cerca de 5 anos antes. Eu, como juremeiro, devoto, entregue, dentro do meu ritual juremeiro, agreguei a informação. Mas como historiador, precisava de pistas para poder difundir o fato. Preciso lhe mandar as fontes daquela imagem. Rapaz, eu agradeço demais, cara. Esse mestre tem um ponto, é um ser do encanto, um ancestral divinizado. De acordo com o que a Jurema me trouxe, Camaleão foi o primeiro português a ser aceito na Jurema. Tá? Ele não era indígena, ele era um mestre de feitiçarias português. Veio de Portugal para cá à procura da Jurema, só conheceu 10 anos depois. Tá? Quando o guardião da Jurema, o índio responsável pela Jurema, que já vinha sendo perseguida aqui no Nordeste, sentiu que aquele português tinha condições de ser iniciado na Jurema. Tá? Talvez, meu irmão Frank, com a referência daquele mapa, a gente consiga ir mais longe.
à procura de mais informações sobre isso. Tá certo? Então, vejam bem, eu particularmente me considero um historiador, cientista da religião heterodoxo. Eu não me atenho apenas à pesquisa bibliográfica e à pesquisa de campo. Por mais que a pesquisa de campo seja participativa, porque existe o historiador e o antropólogo que vai a campo só assistir e comentar. E existe aquele que vai assistir e participar para descrever, para analisar as próprias sensações do que ele vivenciou. E não apenas as impressões que ele tem de acordo com o que ele vê outras pessoas vivenciando. Ele participa. Tá? Eu comecei minhas pesquisas como um historiador, cientista da religião, que participava da coisa, que mergulhava. E nesse mergulho, graças a Deus, a mamãe me pegou. Já tinha me pego antes, mas formalizou, né? E eu estou aqui com a graça de Deus. Além disso, eu utilizo também a pesquisa da própria área espiritualista. E aí, quem acreditar, quem não acreditar, paciência, não deixe de fazer uso de outras ferramentas, como a psicologia transpessoal, como a parapsicologia, a física quântica, tá? Porque dentro do universo parapsicológico, por mais que a parapsicologia ainda seja uma protociência, tá? É o que mais se aproxima do que podemos chamar aliás, é o que mais nos traz informações, ladeada pela física quântica, sobre aquilo que nós podemos chamar de quarta dimensão, tá? Que dentro de uma perspectiva seca, racionalista e protocientífica, tá? A quarta dimensão seria o mais próximo do que nós, dentro do catimbó, chamamos de encanto. Tá? O mais próximo. E a física quântica, assim como a psicologia transpessoal, nos traz fragmentos de comprovações, centelhas de comprovações da realidade de planos paralelos, da realidade da existência de planos paralelos. Certo? Então, resumindo a história, o método de estudo para quem quer conhecer o catimbó, o método mais simples de pesquisa é a pesquisa bibliográfica. Procurar autores sérios, tá? Luiz da Câmara Cascudo, Mário de Andrade, por mais que eles tenham uma visão, o Câmara Cascudo principalmente, um tanto eurocêntrica, vale a pena estudar as pesquisas dele. O Meleagro, salvo algumas críticas, quem sou eu para criticar a Câmara Cascudo, pô? O cara passar 21 anos pesquisando o catimbó para escrever um livro, minha nossa, muito mais tempo que eu. Estou em campo. A Câmara Cascudo, para quem não sabe, foi um grande defensor dos terreiros. Minha madrinha conheceu pessoalmente. Quando a polícia encontrava um terreiro de um catimbozeiro, a polícia ia lá e quebrava tudo. A Câmara Cascudo ia pedir a segurança do mestre e para preservar o terreiro, porque a defesa que ele fazia era dentro de uma abordagem historiográfica, antropológica, cultural, etnográfica, folclórica, mas funcionava. Não destrói isso, isso é cultura. Eu conversei com a neta de Câmara Cascudo, com a filha dele também, e elas me diziam, papai me levava para o terreiro, e quando eu chegava lá ele dizia, fique quieta que isso é sério. Tá? Então, tem muitas luzes ali que acompanham o texto de Cascudo. Tá? Procurar os textos do professor Luiz Assunção, que é que eu saiba, o maior pesquisador de catimbó Jurema, acho que do Brasil, né? Tem muito tempo de pesquisa, o professor Luiz Assunção. Esteve na banca avaliando minha monografia de especialização em Ciências da Religião. Eu me senti muito honrado assim em participar, em tê-lo, né? Avaliando meu trabalho, graças a Deus, e a Jurema. Existem pesquisas disponíveis em PDF, teses de mestrado sobre o catimbó Jurema muito boas, tá? E, humildemente falando, recomendo os meus livros também, tá? Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, Visões de Catimbó, Fumaça de Mato, e os dois que eu estou preparando e estão em pré-venda, tá? Os dois. Heloísa e Bruno estão aí.
o casal que eu amo. É isso aí, graças a Deus, graças a Jesus. Que Deus abençoe imensamente vocês aí, esse casal. Que Deus abençoe imensamente esse casal. Humildemente falando, tá? Quem sentir de adquirir meus livros, o primeiro, Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, eu escrevi a pedido dos encantados lá da Decatu. Eles chegaram e falaram: e o livro da gente? E eu perguntei: que livro? E simplesmente o encanto falou: comece a escrever que nós ajudamos. E estão me ajudando até hoje, tá? Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema é um livro historiográfico e antropológico, não é um livro teológico, digamos assim, tá? Visões de Catimbó é a continuação. Também é um livro no campo da história, da historiografia e da antropologia. Agora, Fumaça de Mato trata de questões espirituais da própria Jurema, são recados. Tá? Os 15 recados que eu recebi no começo da minha jornada dos mestres do encanto. Recados que depois foram confirmados por mestres juremeiros encarnados e vivos. Graças a Deus. Tá? E eu estou escrevendo 2 que estão em pré-venda. A biografia do Rei Canindé. Tá? E aí eu vou pedir um pouquinho de paciência aos meus amigos e amigas que contribuem com minha pesquisa, porque já era para me ter publicado esse livro no mês passado, como eu falei. Tá? Mas eu ainda estou na fase da redação, porque eu encontrei outras fontes. Tá certo? Vou começar a digitar agora, esta semana, graças a Deus. E um outro que eu acredito que será o meu maior trabalho até o presente momento, chamado O Livro do Mago Juremeiro. Provavelmente será um livro que eu quero publicar assim, ó, deste tamanho grande assim, tá? E a proposta do livro, na verdade, esse livro do Mago Juremeiro, ele surgiu da fusão de 2 livros anteriores que eu vinha trabalhando em paralelo. Um chamado Antigos Ritos e Antigas Divindades, e o outro que seria o livro do Catimbozeiro Mestre ampliado. Eu decidi juntar os 2, tá? Então, do que é que ele vai tratar? Primeiro, uma sessão meio que arqueológica, tá? Utilizando o termo arqueologia, entre aspas, com muito cuidado, né? Porque arqueologia é outra coisa, de fato. Sim, senhor, eu agradeço, meu irmão. O primeiro momento do livro, no primeiro momento eu quero citar e comentar cada uma das divindades e seres cultuados por nossos ancestrais indígenas do tronco linguístico cultural Tupi, Tarairiú e Xumimi. Tá? Eram essas divindades que eram reverenciadas e cultuadas pelos antigos juremeiros, pelos antigos catimbozeiros aqui. Tá? Vou citar uma por uma, tudo que eu encontrar. Quem era? Voraquizan, salve a força dele, Poditã, Tacá, Pora, Curupira, Upupiara, todos eles. E citar também ritos que os cronistas dos séculos XVI e XVII tomaram nota. Esse é o primeiro momento do livro. Já li bastante, tá ali tudo anotadinho, os comentários, tá? Estes trabalhos merecem serem exponenciados. A restauração de nossa ancestralidade nas comunidades e toda a força que evocará de nossos troncos velhos. Meu objetivo, meu irmão, um dos meus objetivos como juremeiro, tá? E aí eu já convido vocês a, quem sentir de participar, dia 21, de um trabalho que eu vou apresentar via Google Meet chamado, aliás, que será um estudo cronológico, né? Eu particularmente considero a Jurema, estamos vivendo um quarto momento da história do culto a Jurema, mas eu vou falar sobre isso depois. Mas enfim, meu objetivo, meu irmão, é que possamos resgatar, tá? E reviver, animar essa egrégora que já foi muito perseguida. Meio milênio, cara, de perseguição. Não é brincadeira não, velho. Os caras matando o juremeiro. Os relatos que sobreviveram, né, ao tempo
de gente sendo esquartejada porque era catimbozeiro. Meu irmão, peraí, que é isso aí, cara? Que mundo é esse? Tá juremeiro arrastado até a morte, aqui no território do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Mulheres curandeiras índias sendo torturadas, arrancavam o seio das índias, que eram consideradas feiticeiras, davam de chicote, davam de palmatória, tocavam fogo nas ocas sagradas. Imagine hoje, se a gente invertesse a coisa, se um povo invasor, estrangeiro, invadisse o Brasil, por exemplo, e saísse tocando fogo em igreja, ninguém ia achar bom. É evidente, é desumano, é desrespeitoso com o sagrado, falta de respeito com Deus. Agora, o povo achava normal chegar numa oca de rezo, tocar fogo em tudo, pegar as índias, torturar as mulheres, porque eram juremeiras, pegar os índios, bater no cara até ele ficar pertinho de morrer, e antes dele morrer ele tem que se converter, para morrer convertido. Rapaz, que vida é essa? Sabe? Então, a Jurema foi muito perseguida. Até hoje tem gente que diz que o juremeiro adora o demônio, se a gente não acredita nem no tal do demônio, porque pra gente Deus é onipotente e soberano. Não tem quem possa mais do que Deus. Deus, onipotente e soberano. Não tem espírito, nem pessoa, nem nada que possa mais do que Deus. Isso é um ponto de convicção do juremeiro. Tá? E aí o pessoal, ainda tem gente que diz, o juremeiro adora o cão. E o pior, tem muito juremeiro que dá motivo para isso, sabe? Porque eu acho uma babaquice. Já falei isso outras vezes. Salve meu irmão Maurício. O Maurício mesmo é o Maurício. Eu acho uma babaquice, uma imoralidade. Uma imoralidade. O juremeiro chega no YouTube, não sei aonde, e fica: vamos decolonizar. Decolonizar. Vamos decolonizar. Tira essa cruz. Não tem para que falar em Jesus. Rapaz, certo, vamos decolonizar. Então, não tem para que falar no diabo também não. Quem trouxe essa crença para cá foram os europeus colonizadores, que pegaram todo o universo indígena que não conheciam, não sabiam o que era, e trataram todos os seres espirituais cultuados pelos índios de demônios, trataram como se fossem demônios. Pegaram Jurupari e outros ancestrais divinos e trataram como se fossem demônios. Empurraram um referencial de fé. Ou aceita, ou vai ser preso. A guerra justa. O que é a guerra justa? O índio que não se submetia à coroa portuguesa e que não aceitava a fé cristã podia ser preso e escravizado. Por quê, padre? Porque é justo. Olha a lógica dos caras, pô. Então, meu objetivo, na presente encarnação, é realizar esse grande resgate para que, nas nossas casas de rezo, nós possamos reverenciar os ancestrais. Tá? Todo respeito e amor, não apenas os mestres do século XIX, do século XVIII, mas os ancestrais que nossos ancestrais já reverenciavam. As divindades planetárias, as divindades da natureza. Esse é meu objetivo. E, se possível, em nossas línguas ancestrais. Eu tô até enferrujando no tupi, cara. Meu tupi antigo tá enferrujando. E desde que eu comecei a me organizar para levantar o terreiro do mestre Manel Germano, que eu não consegui consertar meu notebook para voltar com os estudos de tupi, mas vai acontecer no tempo de Deus. E a segunda parte do livro, do Mago Jurimeiro, é o seguinte: imagina só, durante o período colonial chegaram ao Brasil vários judeus, marranos, cabalistas, foram trazidos para cá. Cristãos novos, também convertidos meio que à força, para não serem pegos pela Inquisição. Imagine só, esses caras vieram para cá,
esses homens e mulheres vieram para cá. À margem da sociedade colonial, eles se escondiam, se refugiavam para poder realizar suas práticas judaicas, cabalísticas. Mesmo canto onde os índios se refugiavam para cultuar a Jurema. Como é que eles visualizaram, como é que eles enxergaram a Jurema? Por isso que o culto a Jurema, de acordo com a ótica ocultista. Tá? Esse trabalho eu acredito que vai ser o meu maior estudo de Jurema. Tá? O maior livro, né? Vamos junto com o Brobó, que temos um bonde se articulando. Bora! Vamos sim, caboclo. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, acho que já conversei demais, né? Já falei muito aí, já trocamos muitas ideias. Eu espero que esta live tenha sido útil, seja útil aí. É o Rodrigo, boa noite, Top RPG, boa noite, Rodrigo, salve tua força. Bem, pessoal, então é isso, né? Agradeço a cada um e cada uma de vocês que acompanha meu perfil, as publicações que eu venho fazendo e apoiam as pesquisas que eu estou realizando. Tá certo? É graças ao apoio a essas pesquisas que eu consigo realizar novas pesquisas, tá? Peço perdão pela demora em responder a alguns de vocês. O negócio aqui tá meio arrochado e até concluir a publicação do trabalho do Rei Canindé e a organização da formação em tarô, tá? Eu vou continuar meio apertado com o tempo mesmo assim. Muito bom, mestre, sempre bom poder adquirir mais conhecimento. Salva a nossa sabedoria, minha irmã Joelma. Eu fico feliz em ser útil. E eu fico feliz em servir a Jurema Sagrada. Nasci para isso, tá? Então, desejo a cada um e cada uma de vocês um bom descanso. Vocês possam dormir e acordar na paz do Criador do céu e da terra, do grande mistério que rege todos os seres visíveis e invisíveis, que nos anima, tá? Que Deus e a Jurema Sagrada abençoe cada um e cada uma. Até a próxima, até nosso próximo encontro. Muito obrigado.